E aí? Bom, voltei com meu setup Cyberpunk amarelado. Cara, esse aqui é um dos meus estilos favoritos. Eu acho esse wallpaper do carro muito da hora. E o setup inteiro fica meio que combinando com esse amarelo e azul. Bom, eu botei essa configuração em homenagem ao teclado, que é dele que a gente vai falar hoje. E bom, vai ser naquele esquema. Eu vou passar a especificação técnica dele rapidinho, falando todas as características que ele tem. Depois vou falar um pouco da minha opinião. E eu também quero falar do software que ele tem, porque raramente eu vejo as pessoas comentando sobre o software e explicando como ele funciona. E ele também tem umas configurações legais que você pode fazer, principalmente para se adaptar a esse formato 65%. Inclusive, eu já fiz uma customizaçãozinha de cores aqui, ó, pra combinar ainda mais com o setup. Bom, pra começar, a primeira coisa que eu vou fazer é falar do preço dele, porque neste momento tá rolando uma promoção no AliExpress e assim, pra quem já não tá sabendo, as taxações do AliExpress vão começar a aumentar muito a partir do mês que vem. Então, se você estiver vendo esse vídeo a tempo ainda, aproveita pra pegar a promoçãozinha que tá rolando, vai valer muito a pena. Dessa forma aqui, colocando uns reaisinhos a mais, tu já consegue o cupom de desconto máximo aqui, sem falar que tem outros cupons que estão rolando pra diminuir ainda mais o preço. Eu não anotei em nenhum lugar aqui, mas vai estar aí na descrição. E essa pode ser tipo uma das últimas oportunidades que a gente vai ter de comprar um teclado desses de uma qualidade tão absurda por um preço tão acessível. Bom, mas agora realmente vamos lá pro teclado. Bom, vamos começar pela primeira coisa que a gente vê, que é a aparência dele. Ele tem todo esse estilo de amarelo e preto, pelo menos nessa versão aqui que eu comprei. Tem outro estilo roxo também, mas esse daqui me chamou muita atenção já de cara, até porque ele parece esse estilo cyberpunk que eu gosto. Mas também ele acompanha na caixa essas keycaps aqui, ó. Para caso você queira alterar essas teclas amarelas aqui, quiser deixar de outra cor, com padrão cinza aqui, ou até colocar o backspace aqui amarelo e trocar essas duas outras amarelas aqui. Mas esse padrãozinho que veio eu já achei o mais legal, então eu deixei assim mesmo. Já falando sobre o que veio junto, eu vou deixar o card com o unboxing que eu fiz, mas aqui, resumidamente, ele acompanha 3 switches reservas, esse switch amarelo, que eu já vou falar um pouco mais sobre ele. Ele também vem esse cabo aqui, que é de nylon, assim. Eu não desenrolei ainda pra colocar ele, eu tô com dó de colocar ele, porque ele é muito bonitinho, eu tô deixando pra quando eu for arrumar meu setup de novo. Mas dá pra ver que o cabo é de uma boa qualidade, não vem um cabo qualquer aí que tu vai acabar perdendo. Esse aqui dá pra fazer questão de guardar, sabe? E também veio com esse removedor de keycaps e de switch também. E aproveitando que estamos com ele aqui, eu vou remover a keycap aqui pra gente ver. Bom, e aqui como a gente pode ver, os switches amarelos. Lá no site a gente pode escolher entre várias opções. Eu escolhi o amarelo porque eu nunca tinha testado, eu tava curioso pra ver como é que ele é. Eu senti na hora que ele é um pouquinho mais pesado pra atuar. É um pouco estranho no início, mas é muito confortável de apertar ele. Parece que ele abraça seu dedo na hora de clicar, cara. Bom, como vocês podem ver, é branco por baixo, é bem revestido. Parece que a poeira não vai conseguir entrar muito pelos espaços do switch. Eu sinto que facilita um pouco na hora de limpar, porque você pode tirar esse switch tudo aqui e passar o paninho aqui vai ser bem fácil. E ele também tem um tratamento acústico, né? E como já virou um pouco de padrão nesses teclados, ele é hot swap. Então a gente pode usar essa ferramenta para remover o switch. E olha só, olhando mais de perto o switch, eles são Gateron Pro, eu acho que é assim que se fala, e eu não sei dizer se eles são lubados de fábrica porque eu nunca vi um switch lubado. Mas eu acho que não, porque não dá pra ver nenhum tipo de líquido aqui. Bom, os switches, como a gente pode ver, eles são em double shot, mas é um estilo amarelo aqui. Eles não são vazados, então a luz não passa pra cá, o que colabora muito com o estilo dele. Porém, durante a noite você não vai conseguir enxergar muito bem o que você está clicando. E aí vai depender um pouco da luz do seu computador. E essa luz aqui, ela é forte, vai iluminar um pouquinho, mas não dá para enxergar ainda as teclas. Então acaba que você vai precisar um pouco de alguma luz do computador para conseguir enxergar as teclas. Bom, mas como eu falo em todo vídeo, a minha opinião sobre RGB é que eu prefiro que ele seja mais minimalista desse jeito. Porque eu não gosto muito quando a luz fica, tipo, muito forte no meu olho, sabe? E bom, já que a gente tá falando sobre as teclas, eu vou aproveitar para colocar um pouco do som delas. Bom, não sei o quanto deu pra vocês perceberem quanto ao som, mas ele é extremamente silencioso se você pressionar devagar. E o som dele com certeza é o melhor que eu já ouvi, por conta desse plástico principalmente. Ele é feito em PBT, que é de longe um dos melhores plásticos para teclado. Aqueles em ABS tem uma sensação tátil bem ruim, sem falar que o som deles não é muito bom, mas esse PBT, tipo, você sente que é uma qualidade melhor, sabe? Tanto no toque quanto no som. E bom, já falando sobre o plástico, falar sobre o acabamento dele, ele tem esse estilo de pintura toda metálica, dá pra se dizer assim. Ela passa uma impressão que é metal, e cara, o design disso é bem maneiro. Olha só como vocês podem ver, reflete um pouco até a luz. E bom, como a gente tá aqui embaixo, ele tem esses pezinhos, que é um dos mais robustos que eu já vi, olha isso, ele é extremamente largo. E tem também essas duas variações, né? Que vai ser um pouquinho maior só, quase nada. E essa daqui geralmente é a que eu gosto mais de utilizar.
Inclusive o formato que eu escolhi para minhas teclas é esse OEM. Isso interfere na altura dessas teclas, no padrão que elas vão ser. Para ficar mais fácil de explicar aqui, ó, o Cherry é esse padrão aqui, ó, enquanto o OEM é esse daqui. Dá para ver que ele é um pouquinho mais alto, o que para mim fez bastante diferença, já que esse teclado aqui ele é um pouquinho mais baixo, como vocês podem ver, ele tem um espaço para as teclas entrarem. Então eu acho que o OEM combinou mais com ele, para não ficar tipo tão low profile assim, sabe? E lá no site oficial tem opções aqui para você escolher entre Cherry ou OEM. Também tem variação entre a tecla do Enter aqui, ó. O ISO, esse estilo ISO aqui, ó, muda o espaço aqui, ó. Ele fica esse outro padrão aqui, que eu achei esse estilo ANSI aqui um pouquinho mais minimalista, e o amarelo aqui combina bastante. Bom, e por fim, as características mais óbvias, eu diria, que é a roda de volume. Bom, e por sinal, é uma das melhores rodinhas que eu já vi. Ela não é bamba, como algumas que eu já vi. Ela também tem scroll infinito, e ela é bem tátil, você sente cada rolada que dá, como a de um mouse, por exemplo. E outra coisa, ela tem um espacinho para você guardar o USB, que eu tô com preguiça de tirar lá do computador só para colocar aqui para vocês verem, mas encaixa aqui bonitinho. Ela também tem as entradas clássicas de 2.4 GHz, USB e Bluetooth. E depois tem a entrada para Windows e para Mac. E por fim, uma entrada de carregamento, que é nesse espaço aqui. Ela tem até um espacinho para dentro para o cabo ficar um pouquinho melhor encaixado. Bom, essas foram as características técnicas do teclado. E agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião. E, cara, eu quero começar destacando como a tecnologia evoluiu muito, sabe? Tipo, até um tempo atrás eu ainda usava uns teclados que eram muito inferiores a esses. A gente geralmente repara muito na evolução de uma placa de vídeo, mas dos teclados e tal a gente acaba não prestando muita atenção, mas os periféricos no geral, eles melhoraram muito a qualidade. Toda essa questão da preocupação com a qualidade do plástico, com a sonoridade das teclas, cara, isso faz uma diferença enorme na usabilidade. Eu realmente não sabia qual era o impacto disso, até ter que começar a receber esses teclados aqui de alta qualidade. E já aproveitando para falar do preço, eu considero um preço muito acessível, porque eu lembro há muitos anos atrás, quando eu comprei meu primeiro teclado mecânico, foi mais ou menos esse preço, e a qualidade é extremamente diferente desse daqui, né? É claro que já faz, 10 anos, mas é muito interessante ver como o preço é muito semelhante e a qualidade é muito maior. Bom, pelo menos por enquanto, né? Enquanto esse preço continua acessível. Eu deixei pra falar um pouco sobre o formato dele de 65 agora nessa parte de opinião. Eu achei que me incomodaria um pouco mais o fato de não ter as teclas F1 até F12, mas na moral que não incomodou nem um pouco. Eu só levei um tempinho pra me acostumar. Por exemplo, pra você pressionar uma tecla das funções, você vai precisar pressionar o FN e mais alguma coisa aqui. Como vocês podem ver, se eu pressionar o FN mais o 5, eu vou dar o F5 do teclado, e aí a página vai atualizar. Mas daí se você quiser dar, por exemplo, o Alt F4, você teria que clicar no FN, mais o 4, mais o Alt. Aí vai ficar uma coisa meio estranha, mas funciona. Porém, eu achei algumas soluções para isso, colocando as funções do teclado alterada nesses botões aqui, que eu adoro utilizar como macro. E esses 3 aqui já me supriram muito bem, já que tem essa roleta aqui de... inclusive uma coisa que eu esqueci de falar é que ela também dá para pressionar para baixo, né? E por padrão ela multa. Bom, outra coisa que eu achei interessante destacar é que a Apple Maker, pelo tudo que eu já vi das pessoas falando, ela é uma marca que se preocupa mais com entregar uma boa qualidade do que baixar o preço. Então, vocês podem ver que todo o material de construção é muito bem feito, ela vem com essas keycapzinha extra, que é meio que não precisava ter, também os switches extras e o cabo de paracorde aqui, na verdade não é paracorde, é tipo nylon, eu acho. Paracorde é mais maleável. Cara, são coisinhas assim que geralmente você não precisa colocar, mas quando tu tá entregando um produto de alta qualidade, é legal ter. E é o caso desse daqui. Eu realmente não tenho muito problema a destacar sobre o teclado. Eu gostei de tudo nele, basicamente. Alguns detalhes interessantes, se você clicar no Caps, deixa eu apagar a luz aqui, é que se você clicar no Caps, ele vai acender para indicar que o Caps está ativado. Ele não tem aquelas luzinhas lá que ficam atrapalhando bastante na usabilidade. No caso tem essa daqui, mas ela é bem discreta. E aí tem essa daqui que indica em vermelho quando tá com baixa bateria, e se você botar para carregar, quando chegar no máximo ela vai ficar verde. Acho muito prático quando tem essas coisinhas, e alguns teclados eles não têm essas funções básicas. Inclusive as luzes do teclado elas dão umas piscadas em vermelho para indicar que a bateria tá acabando. Bom, mas essa era a minha opinião, que tá tudo 10, eu não achei muitos problemas, que eu, na verdade, não achei nenhum problema, pelo menos por enquanto o preço não subiu. Mas eu vou dar mais as minhas conclusões lá no final do vídeo. Por agora eu vou falar um pouco do software rapidinho, então bora lá. Então para começar, para ele funcionar, você precisa conectar o cabo, senão ele não vai ser reconhecido pelo computador. Cabo conectado, é só colocar para esse USB agora, aqui na função de trás.
E o link para baixar o aplicativo vai estar aí na descrição. Bom, estando aqui, a gente tem algumas opções para você trocar as teclas, e foi aqui que eu já fiz algumas alterações. Por exemplo, eu coloquei o page up para ser play e pause, porque eu gosto muito de utilizar essa função quando eu tô jogando. Eu acho muito útil, começa uma partida, eu pauso o que eu estiver assistindo, uma música, qualquer coisa. E outra coisa legal que eu fiz foi na tecla FN aqui, ó, que é quando você pressiona a tecla FN junto com alguma dessas daqui. Eu coloquei funções como Alt F4 pro FN mais delete. Então eu não preciso fazer aquela combinação de FN mais 4 mais o Alt. É só dar FN e delete, pronto, as coisas fecham. E aqui eu coloquei a função do end, porque eu costumo utilizar, e esse teclado não tem o end, como vocês podem ver. E também eu coloquei a barra aqui, mas foi mais para testar mesmo. Aqui no lado tem a função de macro, foi onde eu programei o Alt F4. É só fazer a funçãozinha de Alt aqui mais o F4, salvar e depois inserir lá. Inclusive para inserir esses tipos de tecla tem que clicar com o botão direito aqui, ó. E daí Custom Functions, aí. Aí é só colocar aí a função que você quiser. Bom, aqui nessa próxima aba ele tem várias opções de luz, sabe, padrão aí dos teclados geralmente tem, mas esse inclusive tem. Mas inclusive esse tem umas opções a mais aí que eu não costumo ver na maioria dos teclados. Aqui a gente tem uma opção de criar o próprio setup, que foi aqui que eu fiz o meu escolha de cores. Inclusive esse daqui funciona muito bem, que eu já vi alguns que era sempre lagado, inclusive de marcas grandes, mas esse daqui funciona muito bem. Você tem um indicativo de qual tecla selecionou e depois é só escolher a cor. E aí você pode salvar alguns presets, tipo como eu fiz esse aqui rosa e azul, para quando o meu setup tá rosa e azul. Bom, e aqui tem o modo de customização, você pode criar efeitos diferentes aqui, eu não mexi muito, então você vai ter que fuçar aí para entender como é que isso funciona. E aqui tem o modo de música, também não costumo utilizar muito, mas tem aí caso você tenha interesse. Bom, agora eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre ele, e cara, a minha conclusão é: se você ainda não adquiriu um teclado pro seu setup, corre atrás, porque assim, o tempo tá acabando pra gente comprar coisa do AliExpress. Em questão de preço alto, como esse daqui, principalmente, eu acho que vale muito a pena investir num teclado desses. E a Apple Maker faz teclados excelentes, então eu recomendo já investir num teclado bom, que vai durar bastante e vai ser muito mais confortável que alguns brasileiros que você encontra por um preço bem parecido com esse. E é uma pena que vai ser muito mais difícil comprar um produto de alta qualidade como esse, importando do AliExpress. E pra quem não sabe, talvez eu faça um vídeo sobre isso, inclusive se vocês quiserem ver, comenta aí, na moral. Mas basicamente as taxações vão subir para 60%, mais 17% em cima disso. Então o preço vai quase dobrar do produto. E comprar produtos caros como esse vai ser quase impossível. Eu espero muito que a Apple Maker dê algum jeito de importar para o Brasil, de uma forma que a taxação não seja tão cara e a gente compre direto aqui do Brasil mesmo. Mas a gente não tem como saber nada ainda como é que vai funcionar. Então o que eu tenho para falar é: aproveita agora. Mouse, a gente consegue encontrar os mouses de alta qualidade, bem acessíveis. Eu não acho necessário comprar um tão caro quanto esse daqui. Eu, na época, não conhecia outras marcas tão bem quanto hoje, mas eu acho que um mouse você consegue achar uns muito bons por abaixo de $50. Já teclado é mais difícil, por isso eu acho importante aproveitar enquanto dá. Mas bom, era isso que eu tinha pra falar, e agora que eu vi que eu não liguei a luz do microfone, meio tarde demais. Bom, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, muito obrigado pela Apple Maker por ter me mandado esse teclado, que já é meu favorito. Eu gostei muito do estilo dele, combinou muito com o setup, e bom, até a próxima.